Fala pessoal, beleza? Jean Carlos aqui mais uma vez, terapeuta emocional de resultados TRG. E hoje eu vim tratar de um assunto muito interessante e, na melhor das hipóteses, diria curioso. E o que se trata esse assunto de hoje? Do que se trata? Hoje eu vou falar sobre dinheiro, ansiedade e propósito de vida. E para me ajudar aqui hoje, quem está do meu lado aqui, meu notebook, preparei um slidezinho aqui, porque é um assunto muito interessante, que eu não vejo tanto ser falado assim, né? E vocês, através desse assunto aqui que a gente vai conversar hoje, vocês vão começar a ter mais noção do quanto que a nossa mente influencia a nossa vida, a nossa mentalidade, né? Muitas vezes a mentalidade está sempre no automático, sempre fazendo o mesmo ali, sem parar para pensar muitas vezes no que a gente está fazendo, como que influencia a nossa vida. Olha só que assunto interessante que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu me interessei em fazer o vídeo sobre esse assunto e procurei fazer uma pesquisa e criei um slide aqui, para poder estar me acompanhando. E uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que nem está aqui no slide, uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas já devem ter passado por isso, que é a primeira pergunta: você já sonhou ou já pensou em ganhar na Mega Sena? Aposto que muita gente já deve ter pensado nisso, né? Ou você já pensou que se você ganhasse na loteria ou um dinheiro muito grande, iria resolver todos os seus problemas? Ou melhor, você acha que você ganhando um dinheiro muito grande, você tendo uma condição de vida melhor ali, de repente, você vai conseguir ser mais feliz? Então eu poderia colocar várias outras perguntas aí no meio dessas, né? Relacionadas a esse assunto. Mas para ficar uma padrão, você já pensou em ganhar na Mega Sena ou na loteria, Loto Fácil? Você já passou, conhece alguém que já pensou nisso? Ou já passou pela sua cabeça? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E mais uma pergunta aqui para vocês, ó. Agora dentro desse assunto, que é: por que algumas pessoas ganham tudo e ainda assim perdem tudo? Já parou para refletir sobre isso? Eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns casos de... Na verdade são vários casos, né? Mas tem alguns mais importantes aqui, mais conhecidos, digamos assim, foram televisionados até, de pessoas que ganharam na Mega Sena, na loteria, não só aqui no Brasil, fora do Brasil ficou mais conhecido, de que perderam tudo depois, e alguns até ficaram endividados. Agora que vem uma outra pergunta que eu te faço: se essas pessoas ganharam esse monte de dinheiro, como que elas em pouco tempo perderam tudo e ficaram endividadas? O que aconteceu de errado na vida delas? Eu vou citar para vocês aqui alguns exemplos, que está aqui no meu slidezinho. Eu estou preparando aqui, em breve vou ter uma... Estou querendo colocar uma tela aqui atrás, aqui, né? Não vai ser por agora não, mas em breve. Para quando ou um quadro também, né, que eu posso estar retirando, para quando eu for fazer esses slides, colocar a apresentação aqui, para ficar mais didático, né? Então esse material que eu trouxe aqui é para fazer um convite a vocês sobre a reflexão sobre a nossa mente, as nossas emoções e o nosso propósito de vida. Agora nós vamos aqui a uns casos reais. Eu fiz uma pesquisa aqui, né, dei uma garimpada aqui na internet, de pessoas que ganharam tudo na loteria e depois perderam tudo. O primeiro caso, o nome da pessoa é Jack Whittaker. Não sei se eu estou pronunciando em inglês certinho, né? Que ele ganhou milhões e acabou perdendo tudo em poucos anos. Teve também o Michael Carroll, que ganhou uma fortuna e acabou gastando com excessos, bebedeira. Muitos aqui acabaram usando drogas, acabaram fazendo bastante coisa que levou eles a perder esse dinheiro. A Evelyn Adams, que ganhou 2 vezes e faliu na loteria. William Bud Hust, que ele acabou gastando tudo porque ele teve vários conflitos, teve várias dívidas, teve um colapso emocional e acabou perdendo esse dinheiro que ele ganhou. Tem o Abraham Shakespeare, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele acabou tendo um fim muito trágico, acabou com muitas pessoas na vida dele querendo manipular ele para conseguir tirar o dinheiro dele,
E um caso, uma coisa que ficou em comum entre todas essas pessoas aqui é que quando a pessoa ganha um dinheiro muito alto assim, ela começa a ter muita desconfiança. A pessoa já fica sempre com o pé atrás, né? Porque é uma quantidade de dinheiro muito exorbitante e de repente brota na vida da pessoa. E o que essas pessoas têm em comum? O problema não foi o dinheiro. Gostaria que vocês pensassem nisso. Todas essas pessoas aqui, não foi o dinheiro o problema. Foi a estrutura emocional que não estava preparada para sustentar essa mudança. Você já parou para pensar? Vamos supor que agora, de uma hora para outra, você ganha 10 milhões de reais aí numa loteria, na Mega Sena, na Loto Fácil, que seja. Deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho no vídeo. Aí, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto, agora sim. Tá fazendo um ajuste ali. Coloquei o não perturbe aqui, porque às vezes a gente está gravando o vídeo, pode ter alguma ligação, alguma coisa, né? Eu estou gravando no celular ainda. Então já pensou se você ganhasse agora uns 10 milhões que seja? O que você faria? Qual seria a sua primeira atitude? Qual seria... O que você faria? Eu sempre brincava uns anos atrás, né? Eu nunca fui muito de jogar em jogos de azar, assim, na Mega Sena, não. Acho que eu só joguei 2 vezes. Eu sempre falava assim, eu só vou jogar no dia que eu for ganhar. Aí eu sempre ficava brincando que se um dia eu ganhasse na Mega Sena, eu ia alugar um quarto de hotel para poder que tivesse um ventilador de teto. Tinha que ter um ventilador de teto, porque eu ia ficar deitado ali com ar condicionado também, deitado na cama, botando o ventilador de teto para rodar bem devagar assim, ó. Eu ia ficar olhando pro ar, deitado, vendo o ventilador de teto rodar, pensando o que eu ia fazer. Olha a ideia que a gente tem, né? Cada um tem uma ideia. Primeira coisa que eu queria fazer é isso. Aí hoje em dia eu já penso diferente, né? Eu não sou de jogar, mas se algum dia, vamos supor que me dê vontade de jogar e eu ganho, eu já penso em nem mexer no dinheiro. Já penso em deixar ele quietinho lá e viver só dos juros, digamos assim. O que rendesse de juros eu conseguiria viver. Então já pensou o que você faria se você ganhasse uma bolada dessa na Mega Sena? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ansiedade que está envolvida nisso. Que a ansiedade não é falta de dinheiro. A ansiedade nasce do medo, da insegurança de perder o controle. Quando a mente não está organizada, até o excesso gera sofrimento. Olha só que frase interessante. Vou até repetir para vocês aqui. A ansiedade nasce do medo, da insegurança e da perda do controle. Quando a mente não está organizada, até o excesso gera sofrimento. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Imagina você, se você está com um problema familiar, que seja, você tem algum problema sério na família para resolver, que está te ocupando ali, que você precisa resolver. Aí você resolve tirar um final de semana de férias para descansar, uma folga para poder pensar melhor na vida. Aí você pode estar às vezes numa praia deserta, num lugar legal, com aquela água toda cristalina ali, com os peixinhos passando. Mas uma coisa que sempre vem na sua cabeça é aquele problema. É aquilo que está lá para resolver, que você acabou deixando de lado, tentando esquecer um pouco. Mas é praticamente impossível você conseguir se conectar 100% ali no lugar que você está, nesse local de descanso, sendo que você tem um problema para resolver. Então olha como que a mente da gente influencia. Isso aqui é só a pontinha do iceberg do nosso assunto aqui. Eu ainda vou entrar mais a fundo no porquê que essas pessoas acabaram tendo a mente assim, né, de perder tudo. E ainda trouxe no final aqui também alguns casos de pessoas que foram ao contrário. Pessoas que tinham muito dinheiro, que conseguiram conquistar esse dinheiro trabalhando com seus negócios, que perderam tudo e depois conseguiram recuperar tudo novamente. Olha só que interessante. Vamos lá. Eu fiz um slidezinho aqui para poder me guiar direitinho, porque eu sempre falo pro pessoal, eu tenho uma mente muito acelerada e eu pesquiso muita coisa. Eu tenho conhecimento aqui na minha cabeça de vários ramos, desde física quântica, tem gente que conhece, outros não, desde parte de outras coisas que eu fui pesquisando ao longo da vida, né? Então são várias coisas.
Então eu acabo, na minha cabeça pode fazer sentido muitas vezes ir lá na frente e voltar atrás, mas às vezes para a pessoa que está ouvindo pela primeira vez não vai fazer sentido. Então eu estou me organizando melhor para poder estar explicando de uma forma mais coerente, tá bom? O que acontece aqui nesses casos das pessoas que ganham de repente essa grande quantidade de dinheiro e depois acabam em pouco tempo perdendo tudo? Eu costumo dizer que nós temos dentro da gente um termostato. Quem trabalha com refrigeração aí, eu já trabalhei muito tempo com manutenção de máquina de lavar, né? Mas já trabalhei com pessoas que trabalham no ramo da refrigeração. O que é um termostato? Na geladeira da sua casa também tem. Você regula a temperatura do ar-condicionado ou da geladeira que seja. Vamos supor que você coloca ali o ar-condicionado em 18 graus. Ele vai trabalhar, ele vai tentar gelar o ambiente. Quando ele chegar em 18 graus, ele vai pegar e vai desligar. Ou no caso, esse seria o ar-condicionado mais antigo. Os mais novos agora, com tecnologia inverter, eles acabam, ao invés de desligar o motor, eles mantêm o motor girando um pouquinho mais lento. Aí quando precisa acionar de novo, né, ele vai e aumenta. Então o termostato nada mais é que uma peça que vai regular o clima do ambiente ali. E na geladeira a gente tem esse termostato também, que é para você manter lá. Eu quero que fique gelado a tantos graus a geladeira. Ela vai acionar a geladeira e quando chegar naquele nível ali ela para. Então eu costumo dizer que a gente tem um termostato aqui dentro da gente. A gente tem um limite de coisas, até onde a gente pode ir. É como se, de repente, para uma pessoa que está acostumada no dia a dia a ter suas dificuldades, ter que levantar cedo todo dia para ir trabalhar, a pessoa muitas vezes tem que enfrentar horas de ônibus, tem toda aquela rotina ali do dia a dia, de trabalho, de dificuldade às vezes para poder pagar as contas. Chega de repente e acaba ganhando um dinheiro desse, muitas vezes a pessoa vai acabar ficando maluca, digamos assim. Com tanto dinheiro na frente, não sabe nem o que fazer. A mente já começa a pensar que ela está até em perigo muitas vezes. A pessoa fica desconfiada. Poxa, alguém vai querer roubar esse dinheiro meu. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Você começa a entrar em estado de alerta. A sua mente começa a te gerar ansiedade. Você começa a disparar adrenalina. Você começa a ficar desconfiado de tudo e de todos. O que eu vou fazer? E muitas vezes te dá aquela euforia. Pô, agora eu tenho dinheiro, eu vou gastar. Eu sempre sonhei em ter um carro novo, um carro 0 km. Vou lá comprar um carro. Daqui a pouco você acaba entrando numa compulsão de compra. Nossa, agora eu quero comprar uma casa. Eu mereço. Nunca tive uma casa. Você vai lá e acaba comprando. Então, em pouco tempo você acaba gastando dinheiro. Outras pessoas aqui já têm a tendência ou acabam indo para o lado das drogas ilícitas, acabam gastando com esses exageros, com festa, diversão, que foi o caso de muitas pessoas aqui. Por que isso acontece de repente assim? Porque quando você sai da rotina, a nossa mente ela é muito precisa, ela gosta de manter tudo numa rotina. Tanto que o ser humano é um ser que ele tem a capacidade de se adaptar fácil. Você se adapta com a rotina do dia a dia, e para você sair daquela rotina ali é difícil. Cria aquele hábito. Nós somos seres regidos por hábitos. Então se você tem uma rotina ali no dia a dia, você acaba tendo aquele hábito de agir daquela forma. E se de repente vem uma informação dessa que muda totalmente sua rotina, vira sua vida de cabeça para baixo, a nossa mente ela começa a gerar esse tipo de ansiedade porque é uma novidade. Ela não está preparada para isso. Então olha só como que é importante a gente estar preparado para aquilo que a gente quer conquistar. Se você tem um sonho de ganhar na Mega Sena aí, já vou te dar uma dica aqui, ó. Começa a estudar sobre finanças, sobre educação financeira, sobre ganhar com os juros do seu dinheiro, porque vai te manter mais tranquilo ali. Você vai começar a enxergar que muitas vezes você gastar tudo comprando as coisas, você acaba tomando prejuízo. Então, se você tem o sonho de ganhar na Mega Sena, te recomendo fortemente que estude um pouquinho sobre educação financeira, vai te ajudar. Então vamos lá. A mente tenta voltar ao que é conhecido. Foi o que eu estava falando para vocês aqui agora.
que começa essa autossabotagem emocional quando vem alguma coisa diferente. Você está acostumado naquela rotina do dia a dia e de repente você ganha muito dinheiro, te dá aquela euforia. É diferente, é tudo novo para sua mente. Você não está acostumado com isso. E quando não acreditamos que merecemos, destruímos o que merecemos, o que recebemos. Quando nós não acreditamos que nós somos merecedores, a gente acaba destruindo aquilo. Olha só que interessante isso. Muitas vezes a gente bate no peito e fala, não, eu quero ganhar na Mega Sena porque eu mereço uma vida melhor. Será que realmente você acredita nisso mesmo? Será que você foi ensinado desde pequeno a acreditar que você merece uma vida melhor? E quando eu for colocar aqui no final ali sobre as pessoas, tanto tem pessoas conhecidas aqui internacionalmente, quanto brasileiros que quebraram, perderam tudo e depois reconstruíram, você vai ver o porquê que eu estou te fazendo essa pergunta. Será que você realmente acha, lá dentro, no fundo mesmo, lá, você acha que você merece uma vida melhor? Vamos ver. Vamos prosseguir com o slide aqui para poder não ficar muito perdido. E uma parte aqui que é interessante. Isso serve até para mim também, porque eu passei por muito tempo da minha vida, não em questão de ter ganhado na Mega Sena, porque eu nunca ganhei, né? Já ganhei algumas vezes na Loto Fácil, mas foi pouco dinheiro. Algumas vezes eu joguei. Uma vez eu tinha comprado um aplicativo um site na internet que prometia gerar números aleatórios ali para você ganhar na Loto Fácil. E até realmente ganhei algumas vezes, mas foi pouco dinheiro. Até desisti daquilo. Sem propósito, tudo vira peso. Sem propósito, tudo vira peso. Dinheiro sem propósito gera vazio. Dinheiro sem propósito gera vazio. Reconhecimento sem direção gera ansiedade. Reconhecimento sem direção gera ansiedade. E abundância sem consciência vira autodestruição. Uma abundância financeira sem uma consciência, sem você estar preparado para aquilo, acaba virando autodestruição. Por quê? Nós temos o que aqui dentro da nossa mente? Um termostato. Tanto para tudo na vida. Nós temos um senso de automerecimento que acaba regulando a gente num nível ali que a nossa mente acha segura. Se você acostumou a vida toda a ter pouco dinheiro, a viver com pouco, e de repente você tem muito, você acaba se auto-sabotando. Muitas vezes em aquela mensagem interna, será que eu mereço isso mesmo? Será que realmente isso faz sentido para mim? Será que eu mereço? E aí eu poderia entrar em vários exemplos de questão de auto-merecimento. Muito se fala também sobre síndrome do impostor, né? Tem ouvido falar muito sobre isso, que é o caso de muitas vezes a pessoa está num trabalho, recebe uma promoção ali, ela se dedica bastante ali, é onde ela está acostumada, mas quando ela recebe a oportunidade de estar galgando uma área mais superior ali, aí ela começa a bater aquele conflito, será que eu mereço isso mesmo? Será que é para mim? E muitas vezes tem outras pessoas da empresa que queriam estar naquele lugar também, acaba gerando um incômodo, poxa vida, todo mundo está querendo estar aqui, será que realmente sou eu? E muitas vezes as pessoas acabam até desistindo daquele trabalho. Tem uns grupos aqui que eu participo, né, sobre ansiedade, depressão, e eu vi o relato de uma pessoa que trabalha, se eu não me engano, como pedagoga. Fez os cursos certinho ali e recebeu uma oportunidade ótima para trabalhar próximo de casa, ia ganhar bem, em uma escola legal, que ela acabou gerando essa ansiedade e teve essa síndrome do impostor. Poxa, será que eu mereço isso? Acabou desistindo da vaga. E não só ela, quanto outras pessoas também reclamaram que viveram algo parecido. Então, esse termostato interno que a gente tem aqui, que fica regulando até onde a gente pode ir, ele acaba auto-sabotando a gente. E quando você às vezes ganha um dinheiro ali, de repente você acha que vai mudar de vida, daqui a pouco você começa a entrar numa compulsão, uma repetição ali de gasto, começa a comprar demais, começa a gastar dinheiro adoidado. Quando você vê, você não tem mais nada, está devendo. Eu vou prosseguir aqui no slide aqui para continuarmos o assunto, né?
uma parte muito interessante aqui que eu deixei anotado. A dor não está no evento, mas na interpretação. O que a mente interpreta como ameaça ativa respostas emocionais desorganizadas. Sem reorganização emocional, o ciclo se repete. Isso tem muito a ver com o que a gente fala na TRG. Porque quando a pessoa está com a parte emocional desregulada, quando a pessoa recebeu vários traumas durante a vida, várias coisas que aconteceram na vida dela que fizeram ela enxergar o mundo de uma forma, através daquela ótica ali, através do trauma dela, o que acontece? A pessoa acaba não conseguindo ver o mundo como deveria ver. Ela fica presa naqueles traumas dela e enxerga todo mundo com desconfiança. Vou citar um exemplo aqui rápido, para não prolongar demais esse vídeo. Uma pessoa, vamos supor, uma menina que sofreu abuso sexual na infância. Olha que peso, e isso infelizmente acontece muito no nosso país, fora também, mas aqui no Brasil tem uma incidência terrível. Estima-se que tem mais ou menos 1 milhão de casos de abuso sexual infantil por ano no Brasil. Então é muito caso. Nós temos uma população brasileira estimada em mais ou menos 200 milhões de habitantes. Então olha só, 0,5% da população mais ou menos, 1 milhão de casos. Então é muito caso que acontece. Imagina uma criança que nasceu esperando ser protegida pela mãe, pelo pai, sofreu abuso, muitas vezes, a maioria das vezes acontece por parentes próximos, pai também. Às vezes acontece, mas em menos grau, pela mãe também. Mas imagina na cabeça de uma criança, como que ela vai crescer depois com a sensação de perigo constante. Olha só, uma pessoa que deveria dar o apoio para ela, dar carinho, ensinar as coisas da vida para ela, chega e abusa dessa forma tão terrível da sua própria filha. Como que essa criança vai crescer depois? Como que você acha que ela vai crescer? O que você acha que vai passar na cabeça dela? Quais as informações que ela vai receber? Então ela vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente, ela vai começar a se sentir suja. E a criança, quando ela está na fase pequena, até uns 7, 8 anos de idade, ela tem a mania de generalizar tudo. Ela acha que tudo é culpa dela. Ela não enxerga o mundo à volta dela, que tem outras pessoas. Ela acha que ela é o centro das coisas. Então, quando acontece alguma coisa no relacionamento, às vezes separação, a criança tende a generalizar. Ela acha que a culpa é sempre dela. Ela se coloca no centro de tudo. E a questão de generalizar é o seguinte: se você mostra para uma criança um cachorrinho ali, pequenininho de pelúcia, um cachorrinho assim de uma raça não tão perigosa, digamos sei lá, um chau-chau, o pinche é perigoso. Você mostra para ela assim e fala que isso aqui é um au-au, ela vai repetir au-au. Se ela for na rua e ver do outro lado da rua passando um Rottweiler e um Pitbull, ela vai falar o quê? Que aquilo ali é um au-au, porque ela generalizou. Para ela tudo é a mesma coisa. Então, se ela foi traumatizada dessa forma na infância, ela vai começar a enxergar o mundo a partir daquele trauma. Então, se isso não for reprocessado na mente dela, se isso não for liberto, ela vai enxergar o resto da vida dela as coisas a partir daquele trauma. Então, ela não vai conseguir enxergar de uma forma mais natural a vida com os próprios olhos. Ela vai estar sempre presa naquela dor. Tá bom? Então, vou prosseguir mais um pouquinho aqui. A TRG e a reorganização emocional. Tudo que a mente humana é capaz de danificar, ela também é capaz de reorganizar. Esse princípio da terapia dos resultados. O que acontece? Eu até, esses dias eu fiz um cartaz também, né? Falando que tudo que a mente humana é capaz de danificar, nós somos capazes de reorganizar através do reprocessamento da TRG. E a nossa mente, por incrível que pareça, ela não acredita, ela não sabe a diferença entre realidade e ficção. E a gente não tem apenas 5 sentidos, digamos assim. Nós temos um sentido a mais, que seria a imaginação. Por exemplo, vou fazer um exemplo rápido aqui. Ó. Imagina que aqui na minha mão tem um limão, daqueles limão bem azedo mesmo. Eu vou cortar esse limão aqui, vou dividir ele no meio e vou colocar metade de um limão aqui. Ó. Agora eu vou pegar esse limão bem azedo mesmo, aquele bem azedo, vou começar a espremer, vai sair esse sumo aqui, e vou colocar na sua boca esse sumo. Ele vai descendo até a garganta, vou espremer.
aquele limão bem azedo mesmo, e está escorrendo aquele caldo do limão até na sua garganta. O que acontece? Tem muita gente que vai começar até a salivar, vai liberar saliva através das glândulas dela. Por quê? Por que a pessoa está salivando com um limão que nem existe, através de uma coisa que eu inventei com vocês aqui agora, que vocês estão imaginando? Porque a nossa mente ela não reconhece o que é verdade e o que é mentira. Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado também com aquilo que a gente coloca para dentro da nossa cabeça. Com as músicas que a gente ouve, com as coisas que a gente assiste na internet, televisão, porque aquilo tudo vai entrando na nossa mente e acaba fazendo parte da nossa mente subconsciente. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem de cuidar da nossa mente. Olha a importância disso. Então, agora falando aqui um pouquinho sobre o propósito de vida, aqui seguindo, que o propósito não é o que você tem, é quem você se torna emocionalmente ao longo da vida. Eu já falei em alguns outros vídeos aí, né, no meu perfil do Facebook, sobre a quantidade de profissões que eu já tive, que eu já exerci na minha vida, né. Se eu não me engano, fazendo uma conta recente, foram 42 ou 43 atividades que eu fiz diferentes ao longo da minha vida. E depois de passar por tanta coisa, por fazer várias atividades diferentes, eu sempre sofri muito com ansiedade. Eu sempre fiz as coisas que eu ia fazer, eu sempre fazia o melhor possível. Tentava fazer de uma forma que desse certo, correr atrás, mas eu não tinha a paciência de esperar aquilo dar resultados. Então eu sempre vivia numa busca constante por estar fazendo uma coisa, fazendo outra. Achava que sempre um novo negócio ia ser diferente, que ia dar o resultado que eu queria, mas eu não tinha a paciência de esperar aquela sementezinha começar a brotar. Então foi aonde que eu consegui encontrar, através de muito procurar, de outras situações que tiveram na minha vida também, que muitas pessoas não sabem, mas eu estava também, por último agora, uma das últimas atividades era o mercado financeiro. Eu estava operando como day trader. São aquelas pessoas que ficam na frente do gráfico ali, operando. E essa modalidade de day trade seria como pilotar um carro de Fórmula 1 das finanças. Então você tem que ter um preparo muito grande ali. Tanto que eu participei de um curso onde tinha 12 mil pessoas, consegui ficar em 6º lugar e quase fiquei entre os 3 primeiros ali. E eu consegui ter acesso a uma mesa proprietária, que a gente fala, né? Que é operar o capital de terceiros, de uma empresa, e ganhar porcentagem em cima dos lucros que a gente tem naquilo ali. Só que eu sempre me auto-sabotava. Acontecia a mesma coisa, o pessoal ganhava na Mega Sena. Eu tinha a chance ali de ganhar bastante dinheiro, já tive chance. Se eu não tivesse me auto-sabotado, hoje eu poderia estar ganhando tranquilamente, sem demagogia nenhuma, entre 15, 20, às vezes 30 mil reais no mês, só trabalhando com isso. Porém, quando eu estava sempre perto ali que eu passava, começava a chegar próximo a mudar de vida, digamos assim, a minha mente vinha lá e me auto-sabotava. Eu acabava errando uma operação, aí não tinha paciência de esperar um outro dia, que o mercado estivesse melhor, acabava pegando e operando ali, tentando recuperar. Quando eu via, tinha quebrado a conta. Então eu passei uns 6 anos mexendo com isso. Comecei pelas opções binárias, que não é mercado financeiro. Eu fui aprender isso depois de quebrar bastante a cara, até chegar no mercado de Forex e começar a operar, mas sempre tinha essa questão de autossabotagem. A minha mente não estava preparada para aquilo. Eu nem conhecia a terapia. Foi onde eu comecei a pesquisar sobre a mente humana mais a fundo e achei a TRG. Fui buscando ajuda para mim e acabei me ajudando. Tanto que hoje eu nem tenho vontade de operar mais. Às vezes que eu olho o gráfico ali um pouquinho, de curiosidade, mas eu nem tenho essa vontade. Porque despertou em mim um propósito que realmente eu tinha de ajudar pessoas. E foi onde eu me vi nesse trabalho de terapeuta emocional. Eu falei, eu não posso passar o resto da vida aqui vendo essa oportunidade, isso acontecendo na minha vida, essa transformação, e não ajudar outras pessoas, não tem como. Então esse foi o propósito que eu consegui para mim. E agora eu vou fazer uma reflexão final aqui para esse vídeo. Não é sobre ganhar mais, é sobre sustentar emocionalmente o que se conquista. Esse é o nosso propósito de vida.
Eu sempre costumo dizer, vou repetir a frase aqui de novo, ó. Não é sobre ganhar mais, é sobre sustentar emocionalmente o que se conquista. Esse é o nosso propósito de vida. Eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento que você encontra algo que você quer realmente fazer, você trabalha às vezes até fora de hora, você fica horas ali estudando sobre aquilo, porque você se sente bem com aquilo. Você nem vê a hora passar. É igual quando a pessoa está na fase do namoro ali, no telefone com a pessoa amada, a pessoa fica ali, desliga você na hora de desligar, né? Não, desliga você. Acaba ninguém quer desligar, porque o papo tá tão bom, tá legal, que você fica ali horas e horas conversando. Então quando a gente encontra um propósito de vida, quando a gente começa a agradecer muitas vezes por aquilo que a gente tem, é aonde que a gente consegue atrair mais coisas para a nossa vida, melhores. Porque se você viver reclamando do que você tem no dia a dia, você vai atrair mais daquilo. Você já procurou saber o significado da palavra reclamar? Você está clamando de novo, você está clamando 2 vezes. Se você reclama de algo, você está atraindo mais aquilo para a sua vida. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós somos como antenas. E no universo tudo é energia. Então tudo aquilo que eu vejo do mundo, aquilo que eu enxergo no mundo, é o que está aqui dentro de mim. E se eu foco só em enxergar aquilo que eu estou vendo ali no dia a dia, reclamação, do emprego muitas vezes que eu não gosto, você vai acabar atraindo mais aquilo para você. Então, para você conseguir atrair uma vida diferente para a sua vida, para você viver algo novo, você tem que dar esse salto. E aí, aonde a gente te ajuda, através do reprocessamento da TRG. Mas esse vídeo não parou por aqui não. Só para finalizar aqui, ó, eu vou trazer para vocês aqui o nome das pessoas que quebraram, pessoas que conquistaram coisas na vida, que ficaram ricos e depois quebraram e conseguiram reorganizar tudo de novo. Eu vou falar só dos casos, alguns casos americanos aqui primeiro, para vocês ficarem sabendo, ó. Pessoas que muita gente conhece. Um é o presidente dos Estados Unidos americano, que é o Donald Trump. Acho que é assim que fala, né? Presidente americano agora, atual. Que nos anos de 1990 as empresas dele faliram. Ele ficou com bilhões em dívidas. Ele renegociou as dívidas deles, focou na marca pessoal, licenciou o nome, acabou voltando ao mercado imobiliário e à TV e conseguiu se reerguer de novo. O Walt Disney também, que todo mundo conhece aí, a primeira empresa dele faliu e chegou a passar dificuldades financeiras sérias, acabou se reerguendo também. O Steve Jobs também passou por isso. Michael Jordan, grande atleta do basquete aí. Agora eu vou falar de alguns casos brasileiros aqui para vocês saberem. Ó. O Silvio Santos. Quem não conhece o Silvio Santos, né? Ele no início dos anos 90, ele tinha o Banco Pan-Americano e o Baú da Felicidade, que enfrentaram crises sérias. Ele ficou à beira de perder o patrimônio e o império dele de mídia. Acabou se reerguendo, reorganizou as empresas, focou no SBT e acabou se reerguendo de novo, né, conseguindo conquistar tudo. Flávio Augusto também, Ricardo Semler, Luísa Trajano, várias pessoas aqui. E tem outros casos também, eu só peguei alguns aqui para exemplificar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, né? E o que acontece na mente dessas pessoas que construíram uma grande fortuna, quebraram e conquistaram de novo? Sendo ao contrário das outras pessoas que foram o exemplo da Mega Sena, da loteria, que ganharam o dinheiro de repente e quebraram. As pessoas eram semelhantes, são seres humanos iguais, todo mundo come e bebe do mesmo jeito, porém, uma coisa que diferenciava eles era isso aqui, ó, que está aqui dentro, é a mentalidade. As pessoas que ganharam dinheiro de repente não estavam preparadas para aquilo, porque elas estavam acostumadas com pouco. Quando elas ganharam aquela quantidade exorbitante de dinheiro, em pouco tempo o termostato interno dela aqui, ó, o sensorzinho delas, arrumou um jeito de quebrar e voltar muitas vezes pior do que estava antes. E as pessoas que construíram riqueza através dos seus negócios, das suas ideias, já tinham uma mente preparada para isso, porque elas procuraram desenvolver a mentalidade delas para crescer. E por um acaso ali que aconteceu algumas coisas que elas quebraram, acabaram quase perdendo tudo ou até perdendo tudo, elas já tinham aqui dentro da cabeça dela um caminho para voltar.
Então elas conseguiram reorganizar tudo e dessa vez voltaram mais fortes, porque elas já sabiam o caminho das pedras ali. Então essa é a importância de ter uma mente preparada. Não só para ganhar milhões de reais, não só para questão financeira. Isso aqui é um exemplo financeiro, mas serve para o dia a dia, para relacionamentos, para a família. Você ter uma mente preparada para você conseguir lidar com seus familiares. Muitas vezes no dia a dia, para quem tem um cargo de liderança numa empresa, saber lidar melhor com seus colaboradores. Você que trabalha em uma empresa, saber lidar melhor com seus colegas de trabalho. Serve para todo mundo. Então essa é a verdadeira importância de se ter uma mente preparada. E através da TRG eu consigo ajudar você a reorganizar a sua mente para que você consiga ver a vida com mais leveza, para que você consiga ter capacidade de se reorganizar sempre que preciso, porque muitas vezes a vida traz coisas para a gente que acabam trazendo surpresas desagradáveis. Muitas vezes você perde um ente querido, muitas vezes você quebra uma empresa, um negócio que você sonhou ali. E se você não tiver com a mente emocional pronta para poder lidar com isso, você acaba desabando. Muitas vezes tem vários casos de pessoas que acabam tirando a própria vida no decorrer de coisas que sofrem. Então a nossa mente ela é muito importante e tem que estar bem estruturada para poder aguentar os trancos e barrancos da vida do dia a dia, tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Em breve vou estar trazendo mais vídeos aí para informar vocês sobre a importância de se cuidar da mente. Forte abraço e até a próxima. Espero vocês aqui novamente, hein? Valeu!